Revelado, a incrível riqueza escondida de um fazendeiro transforma a vida de sua noiva inesperada. O sol ardia forte no céu azul de Minas Gerais, enquanto Miguel, um trabalhador rural de 28 anos, desenterrava velhos utensílios na casa de seu avô. Seus pensamentos voavam para Clara, sua noiva de 26 anos, que dedicava suas manhãs em uma escola pública cercada de incertezas e desrespeitos. A intenção de Miguel era renovar aquelas memórias, mas o que ele encontrou foi um diário empoeirado, repleto de segredos, que poderia mudar tudo. Paris. Um novo mundo se abria para ele, a descoberta de uma propriedade vizinha que guardava riquezas naturais indescritíveis. Ele nunca tinha sonhado que um simples dia de trabalho poderia ser tão revelador. As páginas amareladas deixavam claro que aquela terra era um tesouro, e a mente de Miguel fervilhava com ideias. Ele sonhava em transformar aquele espaço em algo grandioso, proporcionando a Clara uma vida digna, longe das incertezas que a acompanhavam na escola. A esperança o abraçava, mas logo came o peso de uma escolha moral. Seria certo compartilhar essa descoberta? Ou deveria manter o segredo para si mesmo e utilizar daquelas riquezas a seu favor? O dilema pulsava dentro dele, como um coração disparado. Miguel, sempre tão dedicado e ético, sentia que precisava agir. O desejo de ajudar a comunidade o consumia. Enquanto isso, Clara enfrentava seus próprios desafios. Seu amor por Miguel se tornava um refúgio, mas ela lutava diariamente para ser reconhecida em sua profissão. A luta dela na escola, o desprezo que a atingia como um soco no estômago, era uma opressão constante. As conversas entre eles, antes leves, agora eram pontuadas por inseguranças, e tudo parecia se complicar ainda mais. Com o passar dos dias, Miguel ficou obcecado pela ideia da nova propriedade. Ele pensava em como poderia usá-la para mudar a vida de todos à sua volta, mas uma sombra de dúvida pairava. O que isso significaria para sua relação com Clara? O status e a riqueza poderiam desfigurá-lo, afastá-lo das raízes que sempre pregaram humildade e respeito. Ele lembrava das sábias palavras do avô, que sempre dizia que um homem é medido por suas ações. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto sua mente ficava cada vez mais absorta na nova propriedade, uma revelação chocante atravessou sua vida. Um segredo obscuro da família que poderia variar todo o seu entendimento sobre a riqueza. Clara, por sua vez, começou a perceber sua luta por reconhecimento como uma força motriz para se reencontrar. Ela queria ser voz e apoio para ele, mas o peso do egoísmo e ambição de Miguel a deixava insegura. Quando tudo parecia se acertar, um rival antigo de Clara, que conhecia os planos de Miguel, surgiu como uma ameaça. Ele estava disposto a expor tudo, numa tentativa de desestabilizar Miguel e a imagem construída com tanto esforço. Foi nesse momento de tensão que Miguel teve que escolher a ambição e riqueza ou sua lealdade e amor por Clara. Seu futuro, o futuro deles, estava em jogo e a comunidade esperava um posicionamento. Como um homem poderia se manter fiel às suas raízes enquanto se via seduzido pelo brilho de uma nova vida? O peso da escolha começava a pressioná-lo, deixando a pergunta no ar. O que o amor dele suportará diante de tantos desafios? Miguel não conseguia dormir. Ao fechar os olhos, as lembranças da descoberta do diário não o deixavam em paz. As páginas sussurravam para ele, dando vida à nova propriedade, como se cada letra tivesse se tornado um imã, atraindo seus pensamentos para um futuro incerto. Ele se levantou da cama, com os músculos tensionados e o coração acelerado. O brilho do sol ainda não aparecia no horizonte, e o mundo parecia envolto em sombras, assim como seus sentimentos. Decidido a confrontar sua insegurança, ele dirigiu-se até a velha casa do avô. O ar da manhã, fresco e tranquilo, parecia um bálsamo, mas sua mente estava agitada como um rio revolto. Ele precisava entender o que queria de verdade,
Miguel lembrava-se da promessa que fizera a Clara de compartilharem tudo juntos. E agora, a ideia de manter esse segredo a estava minando. Eu não posso fazer isso a ela, murmurou para si mesmo, mas a dúvida ainda o cercava. Como abrir mão de uma chance de mudar tudo para melhor? O que começara como uma simples busca por objetos velhos, transformara-se em um dilema moral sem fim. Enquanto caminhava pelo quintal, seus olhos encontraram a antiga mesa de madeira em que o avô costumava reunir a família. Ali, Miguel decidiu que precisava de clareza. Ao amanhecer, Clara já estava acordada. A rotina matinal a preenchia com um misto de esperança e desilusão. No caminho para a escola, pensava em como sua luta por reconhecimento era uma batalha inegociável, mas a pressão a fazia sentir-se solitária. Mais uma vez, sua mente se aprofundava nos desafios que enfrentava, nas vozes que a menosprezavam, nas histórias que não eram contadas. Porém, sua determinação sempre encontrava novos ventos, porque na educação, cada pequena conquista valia a pena. Quando chegou ao colégio, a atmosfera estava carregada, alunos estavam agitados e comentários maldosos reverberavam pelos corredores. Clara suspirou ao ouvir seu nome em meio a risos. O rival dela, um ex-colega, estava pronto para lançar os rumores que aumentavam cada vez mais. Para ele, nada era mais divertido do que derrubar uma concorrente. Com o coração na garganta, ela decidiu que não deixaria seu trabalho ser levado pelo despeito. Se Miguel estava lutando, ela também lutaria. Após a aula, Clara decidiu procurar Miguel. Não podia ignorar que necessitava do apoio dele, e ao mesmo tempo havia um sentimento travado em seu peito. Certa de que Miguel estava passando por um momento crucial, ela sabia que os dois precisavam se sentar e conversar. Ao chegar na fazenda, a luz do sol já começava a se pôr, tingindo tudo com um dourado esperançoso. Mas ao adentrar no velho galpão, encontrou Miguel parado, absorto em pensamentos. "Miguel?", chamou ela com a voz trêmula. Ele virou-se e a expressão em seu rosto trazia um misto de alívio e preocupação. Clara percebeu que o silêncio entre eles pesava, como se houvesse uma tempestade prestes a eclodir. Com passos hesitantes, ela aproximou-se e, em meio à tensão no ar, perguntou: "O que está acontecendo? O que você tem a me contar?" As palavras ficaram presas na garganta de Miguel. A imagem do futuro que sonhara para eles dois se chocava com a realidade que viveriam. Ele olhou nos olhos dela, perguntando-se se conseguiria revelar seus segredos sem deixar que a sombra da opressão e do orgulho se interpusessem entre eles. "Eu encontrei algo", começou ele, a voz vacilante. E esse foi o momento em que o destino dos dois estava prestes a mudar. A verdade estava prestes a ser revelada, e com ela, as consequências que desafiavam não apenas o amor que sentiam, mas a própria essência do que eram. Seria Clara capaz de suportar a verdade? E até onde Miguel iria para preservar o que amava? A escolha estava prestes a ser feita, e os ecos da decisão ainda ressoavam no ar. Miguel respirou fundo, tentando encontrar coragem nas palavras que haviam escapado de sua mente. A antiga casa do avô, agora cheia de segredos, parecia se inclinar para ouvir a revelação que ele guardava. Clara, com a expressão atenta, mantinha os olhos fixos nele, como se soubesse que aquele momento mudaria tudo. "Eu encontrei um diário do meu avô", começou ele, sua voz ainda cheia de hesitação. E nele tem algo sobre uma propriedade que ele deixou. Uma fazenda maior, com terras que nem eu sabia que existiam. A expressão de Clara se transformou. Dos olhos curiosos passaram a uma mistura de descrédito e expectativa. Ela deu um passo à frente, a esperança piscando na sua voz. "Isso é incrível, Miguel. Vocês podem." "Mas tem mais", interrompeu Miguel, levantando a mão como se para conter a onda de entusiasmo dela. Ele deixou tudo com um único propósito. Essa fazenda é para ser usada em algo que possa beneficiar a nossa comunidade. Ele tinha a intenção de criar um projeto social, algo que ajude as pessoas. E eu não sei se sou a pessoa certa para isso. Eu não quero me envolver nesse compromisso sem lhe contar. Clara ficou quieta, a consciência do impacto das palavras dele a pressionando. Ela conhecia bem a luta de Miguel e seu desejo por um futuro melhor. A esperança de felicidade ao lado dele sempre conviveu com essa incerteza. "Miguel, isso é uma oportunidade incrível. Vocês podem transformar a vida de muitas pessoas.
Além disso, nós podemos fazer isso juntos. E se eu falhar? E se tudo isso acabar em um desastre? Ele retrucou, a insegurança se refletindo em seu olhar. A fraqueza o envolvera, como uma nuvem escura. Falar e agir é o que realmente faz a diferença. Você não precisa carregar essa responsabilidade sozinho. Estamos juntos, lembra? Fomos feitos um para o outro para enfrentar os desafios da vida, seja qual for a luta, Clara disse com fervor. As palavras dela despertaram algo dentro de Miguel. Ele olhou para suas mãos, imaginando o que poderia fazer com a propriedade. As memórias do avô começaram a aparecer, os ensinamentos de um homem que, apesar das dificuldades, sempre acreditou na força da comunidade. E se eu fizer uma tentativa? E se eu seguir esse legado? Mas e você, Clara? Você estará disposta a me acompanhar? O que você está esperando? Juntos não conhecemos limites. Se agora é o nosso momento, vamos agarrá-lo. Vamos lutar pelo que podemos construir juntos. Clara respondeu, com um brilho de determinação nos olhos. Miguel finalmente sorriu, um sorriso que carregava a mistura de medo e emoção. Sua mão se estendeu até Clara, como se a conexão entre eles pudesse ser o fio que entrelaçava seus destinos. No entanto, uma nova dúvida começou a se formar em sua mente. E se as pessoas não aceitarem isso? O que faríamos se a comunidade não colaborasse? E se tudo se transformasse em um caos? A única forma de descobrir é tentando. E mesmo que não dê certo, ao menos saberemos que fizemos o possível, Clara respondeu, com um novo brilho no olhar. O medo estava ali, mas também a esperança. A conversa poderia ter durado horas, mas uma sensação pesada encheu o ar. Um alerta distante que ambos sentiam. A verdade que os unia também os separava, e o futuro estava longe de ser claro. Os desafios eram muitos, e as expectativas esmagadoras. Miguel apertou a mão de Clara com força, determinado. Vamos fazer isso. Vamos transformar tudo, mas temos que estar preparados para tudo, Clara. O que vier pela frente, vamos enfrentar juntos. Ela assentiu, e nesse momento, um novo começo se desenhava diante deles. Mas a notícia sobre o diário e a fazenda não eram o único segredo. Clara sabia que algo a estava impedindo de compartilhar uma verdade própria. Um eco de receio vibrou entre eles, enquanto a lua começava a surgir no céu. Assim, com a luz da lua banhando os dois, uma nova sinfonia de desafios se anunciava. Miguel olhou para o horizonte, sem saber que a realidade que iria enfrentar poderia ser muito mais complicada do que apenas seguir o legado do avô. E enquanto Clara respirava fundo, faltava uma fração de verdade que poderia alterar tudo novamente. Você confia em mim, não é, Miguel? A pergunta ecoou no ar, pesada como uma pedra no fundo do lago. E a resposta, mesmo que implícita, estava prestes a se manifestar de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. Miguel sentiu um frio na barriga, como se uma onda de ansiedade estivesse prestes a arrastá-lo para o fundo. A pergunta de Clara ressoou em sua mente, misturada a tantas outras incertezas. Ele olhou para ela, buscando uma resposta clara, mas a verdade é que sua segurança se balançava como um barco em tempestade. Eu confio em você, Clara, disse ele, tentando passar a certeza em sua voz. Mas enquanto falava, uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. A iluminação suave da lua parecia realçar suas inseguranças, expondo tudo o que havia sido escondido nas sombras. E se você ficar desapontada com o que eu posso fazer? E se eu não der conta? Miguel questionou, sua voz agora mais baixa, como se temesse ser ouvido. Clara balançou a cabeça, a determinação queimando em seus olhos. Vamos descobri-lo juntos. Nada que conquistamos vale a pena sem um pouco de risco, Miguel. Eu estarei sempre ao seu lado, e você sabe disso. No entanto, uma parte de Clara estava em conflito. Ela também sentia que havia algo maior em jogo, algo que poderia mudar tudo entre eles. Naquele instante, uma brisa suave entrou pela janela, quase como um aviso do que estava por vir. Clara soltou a mão de Miguel e se afastou, deixando um espaço vazio entre eles. Miguel a observou, o coração acelerado. Vamos revisar o diário de seu avô. Precisamos entender tudo isso. Cada detalhe, cada palavra. Isso pode nos ajudar a construir um plano. Ela sugeriu, tentando mascarar a própria apreensão com foco e ação.
Ele acenou, mas à medida que se dirigiram para a sala onde o diário estava guardado, uma sensação de desconforto crescia em seu peito. O que mais poderia haver ali? As páginas amareladas sugeriam não apenas um legado, mas questões não resolvidas, segredos guardados e promessas antigas. Clara pegou o diário e o abriu, as páginas farfalhando levemente. Ela começou a ler em voz alta, suas palavras dançando na sala silenciosa. Aqui fala sobre a necessidade de construção de um centro comunitário, algo que serviria como um refúgio para as pessoas mais necessitadas, uma forma de cuidar da comunidade mesmo após sua partida. Miguel ouviu atentamente, mas a emoção que envolvia as palavras de Clara logo começou a se transformar em algo mais pesado. A ideia de realizar esse desejo parecia cada vez mais distante, como uma estrela distante no céu. Mesmo assim, ele continuou ouvindo, mesmo quando a voz de Clara começou a ficar turva em sua mente. O que seria realmente necessário para atingir esse sonho? O que elas poderiam oferecer? Quando Clara terminou de ler, olhou para Miguel, os olhos brilhando com a esperança de um novo começo. Podemos começar isso em pequenas etapas, fazer uma reunião com as pessoas, ouvir o que elas precisam. O que acha? A confiança dela era contagiante, mas a hesitação ainda permanecia cravada no coração de Miguel. Sim, mas e se não tivermos o que elas precisam? Ele questionou, mais uma vez aflito. Era um dilema que o atormentava. E se elas não acreditarem no que queremos fazer? Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras. O primeiro passo é mostrar que estamos aqui para elas, Miguel. Se não correr atrás, nunca saberemos. Sempre haverá resistência, mas isso faz parte. E você, mais do que ninguém, sabe que a sua voz tem poder. Precisamos acreditar. Miguel sorriu levemente ao ouvir a paixão na voz de Clara. Era um ponto de esperança em meio ao mar de incertezas. Mas, enquanto eles começavam a discutir os primeiros passos em seu plano, o som de um carro se aproximando da casa interrompeu o fluxo de suas ideias. O barulho do motor cortou a atmosfera de expectativa. Miguel e Clara trocaram olhares inquietos. Quem estaria ali àquela hora? Vamos ver, Miguel sugeriu, a curiosidade e o medo se misturando em seu coração. Ao se aproximarem da porta, algo em seu íntimo dizia que a resposta que faltava para tudo estava prestes a ser revelada. E se esse visitante trouxesse não só novidades acerca da fazenda, mas também verdades dolorosas que poderiam mudar tudo entre eles? A porta rangeu ao ser aberta e o silêncio da noite foi momentaneamente substituído pelo barulho de passos firmes. Miguel hesitou por um instante antes de reconhecer a figura à sua frente. Era seu tio Carlos, com uma expressão preocupada estampada no rosto. — O que você está fazendo aqui, tio? Miguel perguntou, tentando esconder a surpresa. A tensão pairava no ar, e Clara se colocou ao lado dele com um semblante que mesclava curiosidade e apreensão. Carlos respirou fundo. — Eu não sabia se devia vir, mas eu ouvi sobre o que vocês estão planejando. As palavras dele saíram entrecortadas, como se a própria ideia estivesse ocupando seu peito de forma intensa. E eu tenho algo que vocês precisam saber. Sobre o quê? Miguel indagou, o coração acelerando. O sotaque de Carlos estava mais pesado do que o habitual, e isso só aumentava a inquietação na mente de Miguel. Sobre o diário do seu avô, e algo que ele deixou para você. A voz do tio agora tinha um tom mais grave, como se estivesse prestes a desvendar um segredo de longas datas. Clara sugeriu cautelosamente. — Por que não entra, Carlos? Podemos conversar mais à vontade aqui dentro. O tio concordou e se deslocou para a sala, deixando Miguel e Clara trocarem olhares carregados de expectativa e receio. Assim que todos se acomodaram, Carlos começou a falar. Seu avô não apenas tinha um sonho de construir um centro comunitário. Ele acumulou também uma quantia significativa de dinheiro que estava escondida. Eu encontrei registros com informações sobre isso. As palavras dele foram como uma descarga elétrica. Miguel não conseguia processar a informação. O que isso significava para eles? E para o sonho que Clara idealizava? Como assim escondida? Clara questionou, a curiosidade e a preocupação se misturando em sua expressão. O que precisamos fazer com isso? Carlos cravou os olhos em Miguel. Seu avô queria que você, e apenas você, decidisse o que fazer com esse dinheiro. Ele acreditava que se você quisesse, poderia usá-lo para melhorar a vida das pessoas.
Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que esse conhecimento podia atrair pessoas indesejadas, que queriam assediá-lo, ou pior. Miguel sentiu um nó na garganta. O peso sobre seus ombros aumentava. Ele queria honrar o legado do avô, mas como poderia lidar com tudo isso? E o que eu faço agora? Eu não sei nem como começar. Sua voz parecia carregada de desespero. Primeiro, você precisa entender que deve fazer isso com muito cuidado. Olhe, eu sei que há muitas coisas em jogo, mas isso é uma oportunidade de atingir um sonho maior do que imaginávamos. Juntos, podemos fazer acontecer. Carlos encorajou, embora a sombra de uma preocupação pairasse em seus olhos. Clara apoiou a mão no ombro de Miguel, um gesto que trouxe um pouco de alívio em meio ao turbilhão de sentimentos. Nós estamos juntos, isso, Miguel. Se seu avô acreditou em você, nós também devemos. Essa é a nossa chance. Miguel olhou de volta para Clara, seus sentimentos misturados em uma grande confusão. O legado que poderia mudar tudo começava a parecer pesado demais, mas ao mesmo tempo tão iluminador. Um peso de esperança se juntava ao medo, gerando um turbilhão de incertezas. Enquanto Carlos continuava explicando os detalhes sobre o dinheiro, uma nova sensação começou a surgir em Miguel. A possibilidade de um futuro diferente. Ele não estava só, mas ao mesmo tempo, novas perguntas surgiam. E se a ambição de ajudar com esse dinheiro atraísse problemas ainda maiores? O que aconteceria se a verdade das intenções do avô viesse à tona? Carlos finalizou a conversa, mas algo no olhar dele, tão inquieto e decidido, queria abrir novas portas. A noite ainda estava longe de terminar. Há algo mais que você precisa saber. Carlos começou, mas antes que pudesse terminar, o toque do celular de Miguel o interrompeu. Ele olhou rapidamente para a tela e viu um nome que fazia o coração parar. Lúcia. A mensagem piscou e o ar na sala pareceu ficar denso. A curiosidade e o receio encheram os olhares de todos ali dançando entre o que poderia ser revelado a seguir. O passado estava vindo até ele e Miguel não sabia se estava pronto para o que isso podia significar. Miguel prendeu a respiração ao ver o nome de Lúcia aparecendo na tela do celular. O passado, que ele pensava estar enterrado, retornava como um fantasma, e ele não conseguia desviar os olhos do dispositivo. O coração batia acelerado, e o ambiente ao seu redor parecia diminuir, como se estivesse esperando a decisão que ele tinha que tomar. "Você vai abrir?" Clara perguntou, observando a expressão nervosa de Miguel. "Não sei o que pensar." Ele hesitou, olhando para o celular antes de finalmente tocar na mensagem. A notificação se abriu, revelando uma única frase. "Precisamos conversar, é urgente." Aquelas palavras foram um soco no estômago. O que poderia ser tão urgente que Lúcia, sua ex-namorada, precisava dizer? Havia tanta história entre eles, segredos não revelados, promessas quebradas. Ele olhou para Carlos e Clara, que estavam ansiosos, esperando que ele tomasse uma decisão. "Você acha que deve responder?" Carlos disse, o semblante sério. Miguel se levantou da cadeira, a necessidade de clareza pulsando dentro dele. "Eu preciso saber o que ela quer. Isso pode estar ligado ao que está acontecendo agora." Ele caminhou até a janela e olhou para a escuridão lá fora. "Isso pode mudar tudo." "Cuidado com o que você deseja, Miguel." Carlos alertou com uma expressão pesada. "Lúcia pode trazer mais complicações do que soluções." Mas a determinação de Miguel era visível. Ele mexeu no celular novamente, digitando uma resposta rápida. "Onde você está?" A espera pela resposta parecia eterna, cada segundo arrastando-se como se o mundo tivesse parado. "E se ela souber sobre o dinheiro?" Clara murmurou, preocupação evidente em sua voz. "Poderia ser perigoso. A fama pode atrair pessoas erradas." "Ou talvez ela tenha uma pista sobre o que seu avô deixou", Carlos disse. "Vamos manter a mente aberta, mas com precaução. Precisamos nos preparar para qualquer situação." O celular vibrou novamente, fazendo Miguel quase pular. Ele leu a mensagem. "Estou na velha fazenda. Te explico tudo se você vier." O convite era direto, repleto de subtextos. A velha fazenda era um lugar de lembranças difíceis, de momentos que Miguel queria esquecer, mas também era um ponto de partida para o que estava por vir. "E agora?" Clara questionou, buscando os olhos de Miguel. "Você vai?" Ele respirou fundo, sentindo o peso da decisão. A fazenda poderia ter segredos enterrados junto com o passado. O que mais ele poderia descobrir lá? Revelações sobre o dinheiro? Sobre o avô?
Ou, o que era pior, sobre Lúcia. Eu preciso ir. Não posso deixar essa oportunidade passar. A voz de Miguel estava firme, embora sua mente estivesse em frangalhos. Ele sentiu que essa visita poderia ser a chave que faltava. Carlos e Clara trocaram olhares, e antes que alguém pudesse dizer mais, Miguel se virou para a porta. A sensação de que estava se afastando de algo seguro para caminhar em direção ao desconhecido o deixava nervoso, mas foi a necessidade de entender que o impulsionou. Enquanto saía, os olhos de Clara o seguiram. Miguel, tenha cuidado. Verdades podem ser dolorosas. A noite já havia dominado o céu e a lua cheia iluminava seu caminho. À medida que Miguel dirigia em direção à fazenda, lembranças antigas saltavam à sua mente, ecos de risadas e lágrimas. O barulho do motor do carro não conseguia abafar a inquietação no peito. Ao chegar, a estrutura antiga parecia mais imponente e carregada de mistérios do que nunca. Ele estacionou e saiu do carro, o coração disparando com cada passo em direção à portada desgastada. Mas assim que ele chegou à porta, uma sensação estranha o envolveu. O que ele não sabia era que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo novamente. Com um leve toque na maçaneta, Miguel empurrou a porta e entrou, o cheiro de madeira envelhecida e lembranças o recebendo. A casa estava silenciosa, quase como se estivesse esperando por ele, e antes que ele pudesse chamar por Lúcia, uma sombra se moveu na escuridão à sua frente. Miguel! A voz dela ecoou, e a tensão cresceu. O que ela tinha a dizer? O passado esconderia mais do que segredos? Desesperado por respostas, Miguel deu um passo adiante. Miguel se virou para a origem da voz e seus olhos lentamente se adaptaram à escuridão. Lúcia estava ali, em pé, como um espectro do passado. O tempo não havia sido misericordioso, mas havia algo familiar em seus olhos, apesar da tristeza que parecia emanar dela. Ele engoliu em seco. Você veio. Ela disse, a voz suave, mas carregada de emoções não ditas. Precisamos conversar. O que é tão urgente? Miguel respondeu, tentando manter a voz firme, mas sua insegurança transparecia. O coração batia descompassado, cada batida soando como um lembrete do que estavam prestes a enfrentar. Ela hesitou, olhando ao redor como se as paredes pudessem ouvir. O clima sombrio da casa parecia envolver os dois, como um manto pesado. Temos muito a discutir, Miguel, sobre nós, sobre o que aconteceu e sobre o que é seu. Aquelas palavras caíram como uma bomba, mas Miguel não tinha certeza do que elas realmente significavam. Meu? Ele franziu a testa, confuso. Lúcia deu um passo à frente, a luz da lua permitindo que Miguel visse o nervosismo em seu rosto. Seu avô, ele deixou algo para você, algo que eu não sabia até pouco tempo atrás. A expressão dela era grave, mas havia também um brilho de esperança em seus olhos. Miguel ficou paralisado. O avô, com quem ele tinha um relacionamento conturbado, sempre foi um mistério em sua vida. O que exatamente ele deixou? Onde está? Na fazenda, Miguel. Eu descobri depois que você... Ela hesitou novamente, a dor estampada em seu rosto. Depois que você se foi, tirei alguns dias para entender tudo isso e foi quando encontrei os documentos que comprovam a herança. Uma onda de emoções tomou conta dele. A ideia de uma herança o deixava inquieto, mas o fato de que Lúcia, sua ex, estava no meio disso tudo o deixava ainda mais confuso. Então você sabe onde está? Por que não me disse antes? Eu não sabia se você queria saber. Eu não sabia como você iria reagir. Lúcia explicou, a voz tremendo. Mas agora você precisa conhecer a verdade, Miguel. Isso pode mudar a sua vida. Ele escutou cada palavra, seu coração se acelerando. O que mais ela poderia esconder? Mas havia algo na maneira como ela falava que despertou uma chama de dúvida. Cuidado, Lúcia. Isso tudo pode ser um risco. Você sabe do que estamos passando. E se te disser que isso pode nos ajudar a esclarecer tudo? Lúcia cortou, sua determinação evidente. Essa herança pode trazer luz sobre muitos segredos que cercam nossa história. Miguel não sabia o que pensar. Poderia a herança ser o caminho que precisava para desvendar os mistérios da sua família? Ou, quem sabe, reconectar-se a Lúcia? Eu não sei se posso confiar em você de novo. Ele sussurrou, sua voz carregada de dor. O que quer que você tenha descoberto pode ser uma armadilha. Eu só quero te ajudar, Miguel. Lembro do que vivemos, do que perdemos. Lúcia respondeu, lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Não estou aqui para machucar você.
O silêncio no ar parecia pesado, como se o tempo tivesse parado. Miguel sentiu um conflito interno, quase como um duelo entre a razão e a emoção. Havia tanto em jogo. O que ele realmente queria? Segurança ou a verdade? Vamos, Miguel! Ela insistiu, quebrando o silêncio. Eu tenho provas. Se você realmente quiser saber, venha comigo. Eu mostro o que encontrei. Ele olhou fixamente para Lúcia, analisando suas palavras, sua sinceridade. O passado e o presente se confundiam, e a decisão que tomar agora poderia ter repercussões incríveis. Então, me leve até isso. Miguel decidiu, mesmo apreensivo, uma necessidade ardente de descobrir a verdade e, quem sabe, salvar o que restava entre eles. Conforme os dois saíram juntos da casa, a escuridão os cercava, mas agora parecia que a luz poderia entrar. Mas algo dentro de Miguel o impedia de relaxar. O que mais aquela noite ainda reservava? Enquanto caminhavam em direção à parte de trás da fazenda, onde ele sabia que os segredos estavam escondidos, uma sombra os observava da distância, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer fez o estômago de Miguel revirar. Havia mais do que apenas a herança em jogo, e a realidade estava prestes a se transformar de uma maneira que ele nunca poderia prever. O caminho em direção à parte de trás da fazenda estava coberto de folhas secas, e o som delas estalando sob os pés de Miguel e Lúcia parecia amplificar o silêncio denso da noite. A lua cheia iluminava suas faces, revelando expressões mistas de esperança e incerteza. Enquanto caminhavam, Lúcia pegou a mão de Miguel, um gesto simples que transformou a intensidade do momento. Miguel, eu preciso que você confie em mim. O que eu encontrei pode mudar tudo para nós, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Eu quero acreditar, Lúcia, mas e se isso for só mais uma armadilha? Miguel respondeu, forçando-se a não sucumbir ao medo. Ele estava cansado de promessas quebradas, de histórias mal contadas. Ao chegarem perto do antigo galpão, Lúcia parou e se virou para ele. Eu não quero que você sofra mais. O seu avô, Ele tinha um passado, e esse passado está entrelaçado com o seu futuro. Você precisa saber a verdade sobre a família. Miguel sentiu um frio na espinha. A possibilidade de sua linhagem ser marcada por segredos obscuros era um peso difícil de suportar, mas a curiosidade o puxava em direção a essa descoberta. Então, o que você encontrou exatamente? Espere aqui. Ela entrou no galpão e, em segundos, voltou segurando um envelope desgastado. Os documentos podem não parecer muito, mas é tudo o que precisamos para entender o que está acontecendo. Ele aceitou o envelope com mãos hesitantes, observando o rosto de Lúcia e tentando transmitir uma mistura de gratidão e desconfiança. Documentos de herança. Mas por que você demorou tanto tempo para me contar? Porque eu queria encontrar as respostas primeiro. Assim você saberia que não estou falando em vão. Lúcia explicou, a emoção dilacerando sua voz. Precisávamos de uma prova concreta. Miguel abriu o envelope e retirou os papéis amarelados, os nomes fluindo pela sua mente como um turbilhão. Ele reconheceu firmas e selos que carregavam anos de história familiar, mas ao mesmo tempo a desconfiança surgia. E se isso for uma mentira? E se nada disso for verdade? A respiração de Lúcia ficou pesada, a súplica em seu olhar chamando Miguel para entender seu desespero. O avô tinha registros de transações, de propriedades, e também, Miguel, há algo que fala sobre uma antiga rivalidade, algo que pode ter causado a separação da nossa família. Miguel se sentiu torturado. Uma parte dele queria aceitar, outra estava presa ao passado turbulento e doloroso. O que você está dizendo? Rivalidade? De quem? Ela respirou fundo, olhando para baixo, incapaz de encarar Miguel. Da família Almeida, eles estavam por trás de muitas coisas que aconteceram, por trás da sua dor e da minha. Pensei que seria melhor você não saber. Aquelas palavras atingiram Miguel como um soco no estômago. Ele sempre soube que a história da família carregava mais sombras do que luz, mas nunca imaginou que teria um rival, um inimigo. Então, o que estamos fazendo aqui? Devemos confrontá-los? Lúcia hesitou, o olhar angustiado. Miguel, pode ser perigoso. Eles ainda têm poder e influência, mas a verdade tem que vir à tona. Temos que decidir agora. A tensão aumentou para além do suportável. Tudo que Miguel queria agora era clareza em meio ao caos. Ele se sentia dividido entre o desejo de se proteger e a necessidade de se reconectar com seu passado. Vamos confrontar isso juntos, ele disse, decidindo aceitar o risco.
Mas enquanto falava, Miguel sentiu de novo aquela sensação de ser vigiado. Ele se virou rapidamente e viu uma figura encapuzada desaparecendo entre as árvores. Lúcia! Alguém está nos seguindo! O medo e a adrenalina dispararam em seu corpo e o instante seguinte se tornou um frenesi. Miguel puxou Lúcia pela mão e ambos correram de volta em direção à casa, sem olhar para trás, sem saber o que vinha a seguir, mas com certezas pulsando mais fortes que o medo. O que mais eles iriam descobrir? E quem era realmente a pessoa nas sombras? A noite ainda guardava segredos. A corrida parecia interminável, cada passo pesando como uma pedra. Miguel puxou Lúcia mais perto, sentindo seu coração pulsar descompassado. A sombra que os vigiava parecia ter se tornado um espectro, uma presença opressora que os acompanhava por trás, mesmo quando eles tentavam deixar tudo para trás. Corra, Lúcia! Precisamos chegar até a casa. A voz dele ecoou na noite abafada. O medo se misturava com a adrenalina, cada batida de seu coração pulsando como um tambor que não parava. Ao alcançarem a porta da casa, Miguel quase se esqueceu de respirar. Ele girou a maçaneta e o som da madeira rangeu, abrindo um espaço para o pouco de segurança que ainda lhes restava. Assim que entraram, ele bateu a porta com força, como se isso pudesse afastar a sombra. Lúcia estava ofegante, os olhos grandes e assustados. Miguel, o que vamos fazer agora? A expressão dela era uma mistura de pânico e determinação. Ele sabia que, apesar do medo, ela estava ali com ele, disposta a enfrentar o que fosse preciso. Mas as questões dançavam em sua mente, exigindo resposta. Precisamos entrar em contato com alguém que conheça a história da nossa família. Alguém que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo, Miguel disse, tentando manter a calma. Ele olhou pela janela em direção ao galpão, sentindo a inquietude crescendo. Você acha que é seguro sair de novo? Lúcia questionou, sua voz tremendo. E se aquela pessoa voltar? Precisamos saber se estamos em perigo real ou se foi só nossa imaginação. Meu avô sempre disse que quando você está perto da verdade, as sombras surgem. Não podemos dar as costas para isso. Ele estava decidido, mas a incerteza da situação o desanimava. Lúcia assentiu e, mesmo em meio à angústia, havia uma centelha de esperança em sua determinação. Vamos ver se encontramos algo em casa. Os dois foram até a sala de estar, onde ele lembrava-se de alguns antigos livros e diários que pertenciam ao avô. A luz suave da lâmpada iluminou o ambiente, revelando as prateleiras cobertas de poeira e a mobília rústica. Miguel começou a buscar os volumes mais antigos, enquanto Lúcia examinava a mesa, revirando papéis antigos e cartas amareladas. Olha isso! Lúcia gritou, segurando um pequeno diário de couro. Ela abriu, as páginas enfraquecidas revelando uma caligrafia que parecia contar não apenas a história familiar, mas um conto de rivalidades e segredos há muito enterrados. Miguel se aproximou, a curiosidade tomando conta dele. Essa letra é do meu avô. Ele tocou nas páginas, revelando anotações sobre acordos e alianças que deixavam claro o peso dos conflitos familiares. Em uma das páginas, uma expressão intrigante se destacou. Os Almeida nunca nos deixarão em paz. Miguel sentiu um arrepio. Agora, a sombra deixou de ser apenas uma figura estranha. Era o orgulho e a dor de uma história mal resolvida que o perseguia. Precisamos saber o que isso significa de verdade. Mas enquanto se concentravam nas palavras, um barulho vindo de fora interrompeu seus pensamentos. Um estalido, como se alguém estivesse se aproximando novamente. Pode ser ele, a pessoa que nos seguiu, sussurrou Lúcia com os olhos arregalados. Miguel agarrou o diário com força, e com eles recuaram para a escuridão da sala, prontos para enfrentar mais um desafio incerto. O que mais a noite lhes reservava? E quem era realmente o responsável por toda essa trama de segredos e rivalidades? A tensão no ar era palpável, e o perigo parecia estar cada vez mais próximo. Miguel e Lúcia estavam paralisados no escuro, enquanto os estalos do lado de fora aumentavam em intensidade. O coração de Miguel disparava e o diário do avô pesava em suas mãos, como se contivesse não apenas os segredos, mas o destino de suas vidas. Cada letra pulsava com a história de uma família marcada por dor e rivalidade.
Precisamos descobrir quem está lá fora, disse Miguel, a voz quase um sussurro, enquanto se movia lentamente em direção à janela, tentando não fazer barulho. Lúcia o acompanhou, segurando a mão dele com firmeza, numa mistura de medo e determinação. O silêncio na casa era opressivo, quebrado apenas pelos barulhos do lado de fora. Ao espiar pela janela, Miguel avistou uma sombra se movendo no luar. Seu coração afundou. Era o rival que sempre sentiu que o perseguia, o tal Almeida. Ele sentiu que o ar da sala ficou mais denso e quente, a presença daquele homem pairando como uma ameaça palpável. O que ele está fazendo aqui? Miguel pensou, angustiado. A última conexão que desejava era aquela. Temos que nos proteger, Lúcia murmurou, puxando Miguel para longe da janela. Se ele está realmente aqui, seria melhor se escondêssemos. Mas antes que pudessem se mover, a porta da frente rangeu e se abriu com um estrondo. Miguel e Lúcia se entreolharam, o pânico estampado no rosto de ambos. Um homem alto entrou, seus olhos fixos na sala. Miguel, Lúcia, eu não tenho muito tempo. Carlos, o tio, apareceu, ofegante e suado. Ele fechou a porta às pressas, a expressão de quem sabia a gravidade da situação. Eles estão chegando. Miguel sentiu um frio na barriga. Quem, Carlos? O que está acontecendo? Os Almeida. Descobri que eles estão atrás da herança. Estão dispostos a tudo. A voz de Carlos transparecia seriedade e a atmosfera mudou instantaneamente, tornando-se densa como uma tempestade prestes a estourar. Lúcia olhou para Miguel, que mantinha a expressão de determinação. Carlos, o que podemos fazer? Não podemos deixá-los nos encontrar. Precisamos avisar a comunidade. Precisamos nos unir. Essa é a nossa única chance, Carlos disse, enquanto abria a porta novamente. Estão armados e não hesitarão em tentar conseguir o que querem, mas juntos podemos criar um plano. Planos são bons, mas como podemos nos proteger? Miguel questionou, pensando em todas as dúvidas que ainda cercavam o que havia descoberto sobre seu avô e o legado escondido. O que sabemos pode ser nossa arma. Carlos assentiu. Precisamos ir ao centro da cidade e alertar as pessoas. Sua avó deixou um legado maior do que pensávamos. E se unirmos a comunidade, teremos uma chance real de enfrentar isso. A adrenalina tomou conta deles. Miguel percebeu que a palavra legado começava a fazer sentido. Seu avô queria que eles lutassem não apenas por um espaço físico, mas pela comunidade que sempre tão bem servira. A fraqueza que enxergara naquelas páginas agora se traduzia em coragem. Então vamos! Temos que agir agora! Miguel exclamou. E Lúcia, ao seu lado, sentiu a força da determinação dele. Carlos guiou os dois pela porta dos fundos. A escuridão da noite era confusa, mas para Miguel havia uma luz a guiá-los. A certeza de que a luta pela verdade e pela comunidade era a única forma de seguir adiante. Enquanto corriam em direção à pequena cidade, mais sombras pareciam dançar ao seu redor, mas nenhuma se comparava à intensidade da coragem que estavam recuperando. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo muito maior, a força de um legado de amor e de luta. Assim que chegaram à Praça Central, Miguel viu os rostos da comunidade que sempre apoiou sua família. Ele soube que esse era o momento. Pessoal, precisamos da ajuda de todos. Os Almeida estão buscando o que é nosso, mas não podemos permitir que isso aconteça. A voz de Miguel soou firme, deixando a certeza de que sua história, que era coletiva, ecoava naquelas paredes. Aos poucos, um murmúrio se formou e os moradores começaram a sair de suas casas, cada um trazendo consigo suas próprias histórias e experiências. Eles não estavam lá apenas por Miguel, mas por todas as memórias que a terra e a comunidade compartilhavam. Depois que o pânico se dissipou, Miguel pegou a mão de Lúcia e, em um gesto significativo, trouxe todos para perto. Aqui, não estamos sozinhos. Este é nosso lar. Nosso legado é mais forte do que qualquer mentira. Um sentimento de união cresceu entre eles, e a presença dos Almeida, que outrora parecia uma pedra enorme a empurrar suas almas para o fundo, agora era apenas uma sombra dissipando-se no horizonte. Lúcia, leve-os até o centro comunitário. Mantenham-se juntos e vamos orar. A verdade, por mais dolorosa que seja, trará luz onde a escuridão reinou por muito tempo, Miguel afirmou. A caminhada da comunidade, agora unida, seguiu rumo ao que o futuro lhes reserva. A história de Miguel e Lúcia se tornava um legado em transformação, onde cada passo era uma afirmação de que o amor, a luta e a verdade eram os verdadeiros tesouros a serem protegidos.
A noite avançava, mas a determinação deles iluminava o caminho como uma lua cheia em um céu escuro. E no coração de Miguel, uma nova certeza se firmava. As sombras poderiam ameaçar, mas a luz da união sempre prevaleceria. Miguel virou-se para Lúcia, cujo olhar brilhava de esperança e coragem, e juntos seguiram firmes, prontos para enfrentar suas histórias, unindo passado e futuro em uma nova jornada que apenas começava. Não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal e ficar por dentro de histórias emocionantes como essa. Você precisa se inscrever agora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Estamos apenas começando e sua participação é fundamental para manter esta comunidade viva.